Bom dia, igreja! Bom dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Amém? Que bom que você veio, né? Que bom que você está aqui hoje de manhã. Eu queria te convidar, querido, a abrir sua Bíblia comigo em 2 textos. Se o pessoal lá da mídia puder colocar para mim os 2 versículos que eu vou falar para a gente poder ler junto. Pode ser? Lucas capítulo 19, versículo 5. E depois nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Lucas 19, 5 e Apocalipse 3, 20. Vamos ler juntos o que já está aí na tela? Vamos lá? Quando... Apocalipse 3, 20. Vamos juntos? Eis. Deus, nós louvamos o teu nome nessa manhã, porque hoje mesmo, antes da gente acordar, as tuas misericórdias já se haviam renovado sobre a nossa vida. Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse? Como o Senhor tem sido bom para conosco, tem cuidado de nós, tem nos amparado, tem andado conosco, tem nos livrado, Jesus. Muito obrigada. Nessa manhã nós estamos aqui, Senhor, sedentos da tua palavra. Que o Senhor, no nome de Jesus, traga toda a mente cativa à tua vontade nesta hora. Que nada, absolutamente nada, desvie a nossa atenção. Mas que nós possamos estar ligados no Senhor, atentos para tudo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. E que a gente saia daqui com a convicção de que fomos tocados pelo teu Espírito Santo. E nós te prometemos, Deus, que tudo quanto o Senhor fizer aqui, nós daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém e amém. Zaqueu é um personagem da Bíblia que eu particularmente gosto muito. Porque Zaqueu é um homem que sabe aproveitar a oportunidade. E Zaqueu, na minha opinião, é um grande estrategista. Zaqueu tem muita vontade de ver Jesus. Jesus já é conhecido e ele quer ver Jesus. Mas Zaqueu tem um problema, talvez parecido comigo e com muitas pessoas que estão aqui, porque Zaqueu era pequeno. E gente pequena no meio de multidão sofre demais, gente. Porque ele não consegue ver, ele fica perguntando para os outros, o que está acontecendo aí? Eu queria saber, mas ele não vê, ele não consegue. E Zaqueu tem essa dificuldade, porque ele não tem um tamanho suficiente para ver Jesus. E eu fico imaginando, isso é na minha imaginação, que Zaqueu olhou para a cidade dele e pensou, na minha cidade é impossível ele vir e não passar nessa rua. Talvez fosse a avenida principal da cidade. E Zaqueu então olha e vê uma árvore, que em algumas traduções vem como sicômoro, e em outras vem como figueira brava, é a mesma coisa. E é uma árvore de copa redonda, folhosa. E Zaqueu olha para aquela árvore e ele pensa, se eu subir lá e ficar bem quietinho lá, eu vou conseguir ver ele. E ele deve ter feito isso bem antes de Jesus chegar, para ninguém ter a mesma ideia. Porque vai que sobe muita gente no mesmo galho. Aconteceu um acidente, não é não? Ele vai lá e fica quietinho esperando. Ô irmãos, eu fico imaginando o coração de Zaqueu, quando ele viu que ia dar certo a estratégia dele. Pensa comigo, quando Jesus começa a vir na direção de Zaqueu, ele deve ter ficado naquele galho pensando, vai dar certo! Ele ficou louco lá em cima, gente. E Jesus vai caminhando e Zaqueu vai ficando com o coração palpitando, porque ele vai conseguir ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E de repente, aquele que ele queria tanto ver para exatamente onde ele está. Eu penso que o coração dele veio na boca. E ele falou, foi melhor do que eu imaginei. Ele parou aqui.
E de repente Jesus olha para cima e diz: Zaqueu. Ele deve ter falado, quem contou para ele? A gente sabe hoje, irmãos, que ninguém precisa contar, não é verdade? Mas Zaqueu não sabia disso. E Jesus olha para ele e diz: desce daí, Zaqueu. Hoje eu vou na sua casa. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o texto diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Aí você pode me perguntar, Veranice, o que esse texto tem a ver com Apocalipse? O texto de Apocalipse, ontem eu até falei isso rapidinho aqui na parte da manhã. O texto de Apocalipse, nós estamos acostumados a ouvir esse texto quando nós vamos fazer uma mensagem evangelística. Mas o texto de Apocalipse foi escrito para a igreja. É uma carta do Senhor Jesus para a igreja. É uma carta para a igreja batista, primeira igreja batista de Aracaju nessa manhã. E o texto está dizendo, Jesus falando, eis que eu estou à porta e se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, farei o quê? E ele... Ô irmão, sempre que eu li esse texto, eu falava assim, por que Jesus falou que vai entrar na casa da gente e vai comer com a gente? Por que ele quer sentar na minha mesa? Por que ele não senta na sala? Até que eu aprendi duas coisas. Primeiro, que se chegar uma pessoa na sua casa, chamar no interfone, lá na minha terra tem casa que a gente ainda bate palma na porta, chamar na campainha, e você nunca viu essa pessoa, você não sabe quem ela é, a gente atende ela onde? Onde, gente? No portão, de preferência do lado de fora, ele e dentro eu. Mas vamos supor que chega alguém na sua casa, que você conhece, mas não tem muita intimidade, mas você sabe quem é. O máximo que você vai fazer é receber essa pessoa na sala da sua casa, na varanda. Mas se chega na sua casa uma pessoa bem chegada sua, que sabe a hora exata do café da tarde, você tem um chegado assim, entendeu? Que sabe a hora do seu almoço, onde é que a gente recebe ele? Na cozinha, sentada onde? É isso que Jesus está falando nesse texto. Ele quer entrar na sua casa para fazer parte da intimidade da sua família. E uma outra coisa que eu aprendi foi com a minha avó sobre isso. Quando eu era solteira, minha avó me ensinou uma dica que eu vou dar de graça para os solteiros que estão aqui hoje. Vai de graça, hein? E você presta atenção, porque minha avó era uma sabedoria em pessoa. Minha avó falava comigo assim, minha filha, se um dia você conhecer um rapaz, e você desconfiar que vai casar com ele, vá na casa dele pelo menos uns 4 domingos para almoçar lá. Aí eu falei, vó, por que eu tenho que ir na casa dele de domingo e almoçar? Porque no domingo, na hora do almoço, a família conta quem ele é. É ou não é assim? E a minha avó falou assim, dependendo do que você ouvir, ou você pensar assim, não vou tolerar, você rapa fora e não casa não. Acordou aí, meninos e meninas? Guarda essa dica. Querido, Jesus quer entrar na nossa casa para nos conhecer, para conhecer nossa família, para que a gente possa abrir e rasgar o nosso coração diante dele e dizer, senta na mesa, Jesus, tu és bem-vindo na nossa casa, tu és bem-vindo no nosso lar, nós não temos segredos para o Senhor, fica à vontade aqui. E eu queria eu quero nessa manhã compartilhar com vocês a respeito
dessa preciosidade do que era uma família que caminha com Jesus. Deus nos chamou para sermos uma família que abençoa, para sermos uma família que faça diferença. E a primeira coisa que você precisa aprender nessa manhã, se sua família deseja ter intimidade com Deus, se sua família recebe Jesus de fato com alegria na sua casa, a primeira coisa que você precisa entender que a sua família é a igreja do Senhor Jesus. Nós aprendemos desde criança que igreja não são essas paredes. Aqui é o local onde nós nos reunimos como comunidade para prestar um culto ao Senhor, para adorar o seu nome, para celebrar na presença dele, mas a igreja sou eu. A casa onde você mora, Deus não te plantou lá naquela rua, naquele prédio, naquele condomínio, aonde você mora, por acaso. Deus te colocou lá para que você seja a igreja do Senhor Jesus ali. Seus vizinhos têm que olhar para você e ver que sua casa é diferente. Porque dependendo de como nós somos como vizinho, nossos vizinhos nunca virão na nossa igreja. Nunca conhecerão Jesus por nossa causa. Nossa igreja é a família que representada onde nós moramos. Eu aprendi isso muito cedo, irmãos. Muito cedo eu descobri que Deus não nos coloca na rua que a gente mora, na casa que a gente mora, na cidade que a gente mora por acaso. Logo que eu me casei, que nós nos casamos há 40 anos atrás, nós fomos morar no Vale Jequitinhonha, em Minas Gerais. O Vale Jequitinhonha, em Minas, é o sertão de Minas. E nós chegamos naquela cidade e não havia ali nenhuma igreja evangélica. Ô irmãos, eu viajo esse Brasil todo e eu tenho uma admiração pelos irmãos da Assembleia de Deus. Onde você vai nesse país? Pode ser uma roça que tem uma igreja Assembleia de Deus. E eu louvo a Deus porque hoje eu já prego num monte de igreja Assembleia de Deus, que não importa com o meu cabelinho curto. Graças a Deus por isso. Mas lá não tinha nem igreja Assembleia de Deus, há 40 anos atrás. E nós começamos a frequentar uma igreja na cidade mais próxima, que era na cidade de Almenara. E nós íamos toda manhã, no domingo, para participar da escola bíblica e voltava. Só tinha um ônibus que ia de manhã e voltava à tarde. E eu queria que você tivesse andado naquele ônibus com a gente. Você já assistiu o filme mexicano? Aqueles ônibus que leva porco, galinha, era o naipe do ônibus que a gente andava. E eu me lembro que ele tinha um buraco no meio assim do corredor, e quando eu e meu marido chegávamos mais tarde no ponto, e o ônibus já estava tipo saindo, a gente tinha que ir equilibrando para não cair dentro do buraco, que você ia ver na estrada passando. E eu chegava lá, a gente participava, depois eu fazia um almoço para o pastor, que ele era solteiro, e depois a gente vinha para casa. Um domingo nós fomos lá e o pastor disse assim: a partir do próximo domingo eu não quero vocês mais na minha igreja. Eu falei: pastor, o senhor é doido? Eu nunca vi um pastor falar, a gente não vi na igreja dele. Ele falou: não, mas eu não quero mais não. Vocês vão começar uma igreja lá no Rubim, que era o nome da cidade que a gente morava, Rubim. Aí eu falei: pastor, presta atenção, eu e Leandro temos 22 anos cada um. A gente não sabe como é que começa a igreja. Ele falou: vou dar uma dica. Ora, deve ter crente perdido lá. Ô irmão, você já orou doido para Deus não te responder? Foi eu. Eu orei porque eu sou obediente. Um pastor que anda com Deus me pede para orar, eu oro mesmo. E aí eu orei, mas assim, lá no fundo eu pedi a Deus que não tivesse ninguém. Um sábado eu estou lá em casa, bato na porta. Quando eu fui atender, era uma pessoa com um violãozinho assim. Eu falei: ah, Jesus, é crente. Crente que carrega esses violão assim.
E aquele irmão virou para mim e falou assim: fiquei sabendo que vocês são crente. Falei: somos sim, graças a Deus. Ele falou: ô, minha irmã, eu sou da Assembleia de Deus, eu estou perdido aqui nessa cidade. Falei: entra aí. Meu marido correu lá, pegou o violão dele, veio todo feliz, achando que o homem arrebentava no violão, sabe como é que é? Mas o homem que tocava, aquelas pessoas que estão aprendendo, assim, quem quer pão, era mais ou menos assim. 15 dias depois, aquele irmão chegou e falou comigo assim: ô, irmã Vera, diz que chegou um gerente do Banco do Brasil aqui, e ele, fiquei sabendo que ele é crente, vamos lá na casa dele? Eu falei: vamos embora. Chegamos lá, o irmão era da Igreja Batista. Falei: Jesus, isso não vai dar certo não. Essa mistura. E o pastor falando comigo: vai dar, pode começar. E eu falei assim: não, eu vou lá na casa da minha mãe passear, eu vou passar lá em Valadares, vou ter uma conversa com o reverendo Adão, que foi meu pastor, e ele é muito assim, equilibrado, vamos ver a opinião dele. E contei a história para o reverendo Adão. Quando eu terminei, ele falou: senhor, minha filha, pode começar que vai dar certo. Falei: como assim, pastor? Ele falou: pensa comigo, presbiteriano gosta de um estudo bíblico, batista é caprichoso com música, e assembleiano gosta de orar, pois você pode começar que vai dar certo. No primeiro culto, irmãos, no sítio daquele irmão da Assembleia de Deus, 19 pessoas se converteram. E eu cheguei onde eu quero. Eu tinha um vizinho, irmãos, que eu tinha muito medo dele. Ele era extremamente viciado em droga. E quando ele ficava muito dopado, ele batia na mãe dele. Ele não gostava de banho. O cabelo dele, por não pentear, não era aqueles dread que se paga caro para fazer, não. Era umas buchas de bombril emboladas assim, ó, parecia umas buchas de bombril. E eu tinha pavor dele. De vez em quando a gente via a mãe dele apanhando, eu juntava com os vizinhos e nós íamos lá para salvar aquela dona. E eu contei isso para o meu pastor e falei: ô pastor, eu tenho medo desse rapaz, mas o único jeito da mãe dele ficar livre disso tudo é se ele aceitar Jesus. E o pastor falou comigo assim: prega para ele, ué. Eu falei: como, pastor? Eu tenho medo dele. Ele falou: minha filha, tem um corredor entre a sua casa e a dele. Começa a orar aí, põe a mão para o lado da casa dele e vai orando, que Deus vai montuar umas brasas na cabeça dele, uma hora queima. Tem música aqui na sua casa, Vera. Pega essa caixa de som, põe na janela e dá-lhe música o dia inteiro. Naquele tempo, irmãos, ontem eu voltei nesse tempo. Era aquele bolachão, sabe o que é? Aquele vinil que ontem tinha na nossa decoração. E naquele tempo tinha um grupo cristão que eu gosto até hoje. E tem uma turma da minha geração aqui que conhece. Um grupo chamado Rebanhão. E esse tinha uma música, irmãos, que era a cara do rapaz. E eu punha na cabeça dele todo dia: minha vida aqui era muito doida, só faltei correr atrás de avião, mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração. E eu, na cabeça do rapaz. Passou uns meses e um dia nós estávamos reunidos numa casa. Entrou um rapaz bonito e sentou. A gente ainda não tinha local para reunir, a gente reunia de casa em casa. E toda vez que um rapaz bonito chega numa reunião da igreja, as moças todas olham e pensam a mesma coisa. Será Jesus? Chegou meu dia, é mais ou menos assim. E o pastor percebeu e falou: estou vendo que a turma não te conhece. Você podia falar seu nome para nós, para que a gente possa ter um relacionamento mais bacana com você na nossa reunião. Eu nunca vou esquecer o que eu ouvi naquela noite, irmãos. Aquele rapaz disse: essa turma me conhece, pastor. Meu nome é Denilson, mas eles me conhecem por Leblon, o meu vizinho. E ele completou e disse: eu vim aqui hoje, pastor, pedir para o senhor colocar meu nome nessa igreja, porque eu me converti com as músicas que toca na casa da Vera e do Leandro. Naquele dia, irmãos, eu e meu marido fizemos um voto ao Senhor. Na nossa casa, nunca mais
vai tocar nenhuma música que não seja para glorificar o nome de Deus. Porque eu descobri que nossos vizinhos estão de olho em nós. Porque a minha casa é a igreja do Senhor Jesus. Mas se a sua família recebeu Jesus na sua casa, ele sentou na mesa, mais do que você reconhecer que sua família é a igreja do Senhor Jesus, você precisa viver na sua casa aquilo que Jesus ensina. Hoje o maior problema da igreja evangélica no país, chamado Brasil, que é o nosso país, na minha opinião, é que as nossas famílias, o povo que se diz de Deus, não conhece Bíblia, portanto não conhece e não sabe o que Jesus mandou a gente fazer. Porque Jesus, numa conversa com seus discípulos, foi ele que disse: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Ele não disse o que eu peço, ele disse o que eu mando. E tem um ditado por aí que diz: quem manda quem pode e obedece quem tem? Todo mundo sabe. E eu vou começar com as mulheres. Ô filha, Deus deu um papel para você lá na sua casa. E o mundo deturpou o papel que Deus deu para nós na nossa casa. A mulher moderna não gosta desse texto na Bíblia. As mulheres modernas, se elas pudessem, elas tiravam esse texto da Bíblia. Mas para você, mulher, que está aqui hoje de manhã, o seu papel na sua casa é o papel de ser submissa ao seu marido. Só que o mundo fez você acreditar que ser submissa é ser capacho de homem. A Bíblia nunca disse isso. Quando Deus foi formar a gente, menina, a palavra dele foi: eu vou fazer para esse homem uma auxiliadora, que seja idônea, respeitável. Querida, Deus nos colocou debaixo da missão do nosso marido, para que a gente leve o nosso marido aonde Deus quer que ele chegue. Porque nós mulheres, ele deu uma capacidade de ver além. Mulher tem uma capacidade de perceber coisas que muitas vezes o homem não percebe. E o seu papel na sua família, querida, é empurrar esse homem para frente. Mas de verdade, eu acho que Deus pesou a mão mais nos homens. Eu acho. Porque a palavra de Deus para vocês não é fácil não, viu, maridão? Porque a palavra dele para vocês foi assim, ó: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a... Como é que Cristo amou a igreja, gente? Morreu por ela. Ah, se vocês amar nós assim. Pensa. Aí Pedro, o apóstolo Pedro, vai completar esse texto e, na minha opinião, o negócio pesou um pouquinho mais para vocês. E os homens acho que nem lê esse versículo na Bíblia. Porque Pedro diz assim: maridos, vivei a vida comum do lar. Trate sua esposa com dignidade, porque senão sua oração não vai ser atendida. Os homens não gostam dessa parte de viver a vida comum do lar. Sabe o que ele está dizendo? Ajuda nós no serviço da casa. Lava as vasilhas, filho. Limpa aquela garagem. Cuida daquele jardim. Ajuda a gente a cuidar dos meninos. Isso é bíblico, irmãos. Mas há também uma palavra para você, viu, menino, que está aqui, filho, moçada.
A ordem de Deus para vocês foi: obedeça os seus pais. Honre os seus pais. Nós estamos vivendo uma geração de jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que não reconhecem o que os pais fazem por eles. Uma geração mal-humorada, emburrada. Parece que é pecado rir. Uma geração que não sabe agradecer, que não tem gratidão no coração. Tem exceções? Tem, mas a maioria não sabe. Ah, Veranice, meu pai e minha mãe é muito chato, obedece. Isso é ordem. Não é um pedido que Deus está fazendo. Tenha gratidão no seu coração. Eu tenho uma cliente, um adolescente. 2019, antes da pandemia, ela estava com 16 anos, eu acho, naquela época. Hoje ela já está com mais de 18, nem é adolescente mais. Mas pensa uma cliente mal-humorada, daquelas que quando você vê o nome na agenda, você tem vontade de ir embora para casa. E eu acho que, até essa nossa conversa, eu nunca tinha visto aquela menina rir. E um dia ela chegou na minha sala mais brava que o normal e bateu até a porta da minha sala. Eu falei: opa, o que aconteceu? Falei: estou muito nervosa hoje, Veranice. Eu falei: é mesmo? Falou: estou brava demais. Você acredita que meu pai chegou lá em casa na hora do almoço e falou para mim que vai tirar um mês de férias e vai me levar para o Canadá para eu aprender melhor o inglês? Eu falei: como é que é? Ela falou assim: eu estou pensando como é que eu vou fazer para conviver 30 dias com meu pai. Eu falei: Jesus, me segura. Me segura, porque eu vou perder a paciência. E aí eu fiquei: Deus, me dá uma palavra, Jesus. Eu sou mais ou menos nesse nível, irmãos. Aí ela veio andando na minha direção para deitar na minha maca, e eu vi a camisa dela com aquele jacarezinho do lado. Eu falei: quem te deu essa camisa bacana? Ela falou: meu pai, uai. E eu sei que é só o pai que é o provedor da casa. Quando ela subiu na escada, eu vi a etiqueta da calça. Hoje nós podemos até não comprar daquela calça, mas a gente sabe quanto que ela custa. Não sabe não, meninas? A gente não tem ela, mas a gente sabe quanto custa. Quando eu vi a etiqueta da calça, eu falei: essa calça também? Ela falou, aí ela diminuiu o tom e falou: foi. Falei: nem vou perguntar do tênis bacana. Aí ela foi sentar, puxou o celular do bolso e eu vi a maçãzinha. Eu falei: o celular então, né? Aí ela olhou para mim e falou: peguei pesado, né, Veranice? Falei: demais. Você tem ideia de quantas meninas na sua idade têm um pai que pode ficar com ela 30 dias no Canadá só para ela melhorar o inglês? A gente acha absurdo, irmãos, mas tem um monte de menino e menina aqui nessa manhã que nunca falaram muito obrigado para os seus pais. Que faz anos que não dão um abraço no pai e na mãe. E depois nós abrimos a boca e falamos que somos de Deus. Se a sua família é de Jesus, querido, você vive na sua casa aquilo que Jesus manda. Amém, igreja? Amém. Porque nessa hora o povo não fala muito amém. Terceira coisa: se você abriu a porta da sua casa, Jesus sentou na sua mesa, e como Zaqueu, você o recebeu com alegria. Você precisa consagrar seus filhos ao Senhor e ao serviço da igreja. Eu me converti numa igreja batista. E eu sei que aqui na sua igreja, na sua denominação, quando o seu filho nasceu, e quem estiver grávida e o filho vai nascer, você pega o bebê quando ele nasce, traz aqui na igreja,
E o pastor faz o que com seu filho? Consagra o seu menino, é ou não é? Eu sei que é assim. E alguns pastores pegam até o menino assim nas mãos e levanta. Tem um pastor amigo meu da Igreja Batista do Itaim Paulista lá em São Paulo. Ele tem 2,10 metros, eu acho, de altura. Ele é enorme, a mão dele é um negócio. E um dia desse ele postou uma foto que você olhava a cara da mãe dos bebês, porque eram gêmeos. Você olhava para a cara da mãe, ela chegava a estar apavorada. Ele pegou um menino com uma mão e outro com outra e levantou os dois. A mãe faltou morrer. Você fez isso um dia, querido. Mas o tempo passou e você esqueceu, né? O menino começou a te acordar de noite. O menino começou a dar trabalho. Você teve que ficar prestando atenção na hora de dar o leite, de dar o peito, de dar a mamadeira, de dar a comida. E você foi se esquecendo que você prometeu que aquele menino seria consagrado ao Senhor. E não ensinou para ele a palavra de Deus. E o tempo foi passando, e você entendeu que tem que ensinar para esse menino o caminho do sucesso, o caminho do ganhar dinheiro, mas se esqueceu de ensinar para ele o caminho do céu. Minha oração, irmãos, e do meu marido, desde que nós ficamos grávidos do nosso primeiro filho, sempre foi: Deus, nós queremos gerar filhos que vão para o céu conosco. Você precisa consagrar seu filho, querido, e ensiná-lo a participar da igreja do Senhor Jesus. O maior presente que você vai dar para o seu filho é ensinar para ele o caminho do céu. Nós temos vivido um tempo, irmãos, em que, quando nós vamos conhecer os bebês da igreja, eles já estão com quase 1 ano de idade. E eu vejo hoje, acontecendo no meio da igreja, o que aconteceu quando Moisés foi até Faraó. Quando Moisés chegou e disse para Faraó: nós precisamos ir ao deserto para prestar um culto ao Senhor. Faraó disse: vai os homens, mas deixem as mulheres e as crianças. E um dos textos que eu gosto é quando Moisés responde a Faraó e diz para ele: aqui não vai ficar nem uma unha. Nós estamos entregando nossos filhos para o inferno, irmãos. Quando nós roubamos deles o privilégio de conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Dá trabalho, irmãos. Mas eu posso te garantir, uma mãe que o filho mais novo tem 32 anos, eu posso te garantir que não há nada melhor do que olhar para a nossa família e poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Acorda, igreja. Acorda. Consagre seus filhos ao Senhor. Uma outra coisa que você precisa aprender aqui hoje de manhã, e eu estou quase acabando, fique em paz. Se Jesus entrou na sua casa, sentou na sua mesa, e você o recebeu com alegria, você precisa consagrar seus bens ao Senhor. Tudo que nós temos vem de Deus. Amém? Eu costumo dizer que a hora que nós mais pecamos na igreja é quando a gente canta. Porque a gente canta e não presta atenção no que está cantando. E tem um cântico que tem a ver com o livro de Romanos, que a gente canta na igreja, é um texto bíblico. Apesar dele ser antigo, todo mundo conhece. E o cântico diz assim:
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu sei que você sabe. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Será que é dele mesmo? Tudo que você tem, tudo que você é. Quando você vem aqui e deposita seu dízimo e sua oferta, você faz isso com alegria. Você faz consciente de que você está devolvendo ao Senhor aquilo que é dele. Você faz consciente de que tudo que você tem foi Ele que te deu. Eu conheço pessoas que dizem ser cristãs de verdade e falam: não, Veranice, o que eu tenho eu conquistei na força do meu braço. Ô querido Deus que nós servimos, se Ele quiser tirar a força do seu braço hoje, não tem medicina que traz de volta. Tudo que nós temos vem dEle. Nossos bens pertencem a Ele. Eu nunca vi ninguém morrer em um caminhão de mudança atrás levando o que ele tem e enterrar junto. Só os faraós que faziam isso, e o povo que achou ficou rico. Tem uma igreja que eu prego sempre no Espírito Santo, e tem umas histórias que o povo me conta e fala: pode contar para frente, Vera, e eu conto mesmo. E nessa igreja tem um menininho, ele tem 5 anos. E o pai dele ensinou ele, desde criança, a todo culto ele tem que dar uma oferta. E aí o pai entrega para ele em casa antes uma oferta para ele depositar, porque ele acha o máximo colocar a oferta no gasofilácio. E era um culto de domingo à noite, o pai dele faz parte da sonoplastia da igreja, e ele estava lá na galeria, o pai, e o menininho sentado no primeiro banco. A igreja lotada, domingo à noite. Lá é uma igreja grande assim também. Aí diz ele que deu a hora da oferta, estava chegando a hora da oferta, e o menininho lembrou que o pai não tinha entregado o dinheiro. Aí ele gritou para o pai dele lá em cima, porque criança não tem filtro, né, irmãos? Aí ele gritou: pai, você esqueceu a oferta! Aí ele fez sinal para ele subir, mandou ele ficar quietinho, ele subiu, e ele falou que quando ele abriu a carteira para pegar a oferta para o menino, antes que ele pegasse, o menininho foi, arrancou uma nota de 100 que estava dentro da carteira e desceu a escada correndo e balançando a nota e gritando para a igreja: ei, irmãos, hoje é uma de 100! E diz ele que ele de lá quase morreu quando viu o menino botar a notinha no gasofilácio. Ele falou: agora já era, foi embora o dinheiro da minha feira. E diz ele que ele passou o culto com o coração apertado, irmãos. E ele falou que quando terminou o culto, o povo tudo da igreja rindo e perturbando ele. E aí ninguém sabia que o menino tinha pegado por acaso, né? Achou que era ele mesmo que tinha dado nota de 100. E diz ele que ele entrou no carro meio abatido, e ele falou: Veranice, como diz você, a gente é uns crentes muito ruins. Quando eu sentei no carro, preocupado, porque a única notinha de 100 da minha carteira tinha ido embora, eu recebi um telefonema e fechei um negócio que Deus me deu muito, muito, muito mais do que os 100 reais. Isso é promessa do Senhor, querido. O carro que você tem consciência que ele não é seu. A casa que você mora não é sua, querido. Você é apenas um mordomo que Deus espera que cuide bem do que Ele te deu.
Eu cuido bem do meu marido e dos meus filhos porque eles são um presente que Deus me deu. Eu cuido da minha casa porque ela é um presente que Deus me deu. Eu entrego o dízimo e a oferta com alegria, porque o meu Deus merece isso. Porque Ele me sustenta. Porque Ele cuida de mim. Ele não deixa nada faltar. Ele é o meu pastor. Que me ama, mas que também me corrige. Que caminha comigo, que me sustenta, que me segura quando eu estou prestes a cair e não me deixa cair. Por isso que, quando nós vamos até o gasofilácio e depositamos nosso dízimo, nossas ofertas, nós simplesmente estamos dizendo: obrigada, Senhor. Mas se Jesus entrou na sua casa, sentou na sua mesa, e você o recebeu com alegria, você precisa ter em autoestima os líderes da sua igreja. Fazer o que eu estou fazendo aqui é fácil, irmãos. Eu venho, prego um final de semana e vou embora. Mas os seus pastores, os seus líderes, ficam aqui com vocês. E muitas vezes, irmãos, nós não reconhecemos isso. Qual foi a última vez, querido, que você veio aqui no gabinete do pastor, ou foi na casa dos seus pastores, só para orar por eles? Só para abençoar a vida deles? Como você trata aqueles que te lideram? Eu tenho visto muita família chorar porque os filhos cresceram na igreja e não estão na igreja hoje. E quando vem falar comigo, a minha primeira pergunta é: como você fez esses meninos verem a igreja do Senhor Jesus? Como você ensinou esses meninos a olharem para os seus pastores? E eu conheço muitas famílias que os filhos crescem ouvindo os pais falarem mal do pastor, mal da igreja, mal da liderança. E quando seu filho estiver na adolescência, ele vai embora. Porque você os ensinou a odiar a igreja. A detestar os seus pastores. Seus pastores não fazem nada para ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso conviver com eles para saber. Porque assim como eu sei que eles receberam um chamado de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu sou mãe de 2 pastores e sou irmã de um pastor. O meu irmão é meu pastor. E eu prego. E vivendo essa vida de pregar e viajar e conhecer muitas igrejas e conhecer muita gente, eu descobri, irmãos, que a vida de quem prega a palavra, especialmente a vida do pastor, é extremamente solitária. As pessoas parecem que olham para nós e acham que a gente é super homem, super mulher. E nós somos humanos. E a gente precisa de vez em quando que você chegue perto da gente e dá um abraço e diga uma palavra que nos anime. E como é bom isso. A gente não faz para isso, mas é bom ouvir. Sabe quando você faz um negócio assim na igreja e a turma fala assim: que coisa boa que foi hoje, hein? A gente gosta, irmãos.
seus pastores gostam, seus líderes gostam. Mas tem uns irmãos que é assim, ele até quer agradar a gente, mas ele faz de um jeito esquisito, moço. Ele chega para a gente e fala assim: nossa, eu fiz um bolo lá em casa, lembrei de você, mas não traz o bolo. Passei numa loja ali, menina, vi uma blusa que é a sua cara. Cadê a blusa? Não é não? Ô irmãos, eu tenho umas igrejas que eu visito que é fora do padrão. Tem uma igreja que eu prego sempre, é uma cidade pequenininha, mas tem uma igreja enorme, grande mesmo. E 90% da igreja é agricultor. É uma cidade no Pico da Bandeira, do lado do Espírito Santo. Uma cidade gostosa, o clima maravilhoso, um frio na época do inverno. E toda vez que nós vamos pregar nessa igreja, a gente normalmente vai lá todo ano. Meu marido fala assim: fia, pouca bagagem. Pouca bagagem. Ele fala comigo, porque a gente já sabe como é que vai ser a volta. No sábado à noite, a turma da igreja chega para mim e começa assim: ô irmã Vera, amanhã você quer um pouquinho de cada coisa ou uma coisa só? Eu não sou boba, né, irmãos? Eu falo: pode trazer um pouquinho de cada, não tem problema não. Eu queria que você visse como a gente volta para casa. No dia seguinte, irmãos, começa a chegar na casa do pastor saco de laranja, saco de mexerica, cacho de banana, mandioca, batata doce, abóbora, pó de café e um café top, viu? Gourmet. Viu, Sidney? Gourmet. Lá que eu aprendi que café tem nota. Nota de chocolate, nota de caramelo, sabe como é que é? É lá que eu aprendi. Aí vai chegar café, feijão, irmão, de todas as cores e tamanhos. Trem que eu nunca nem tinha visto na minha vida. Eles me dão de presente até aquelas buchas de tomar banho, porque eles plantam aquilo para poder vender. Aquelas bucha vegetal. Eu ganho até aquilo. Eu volto com galinha caipira congelada, aquele torresmo na banha que só mineiro gosta, sabe como é que é? Não, vocês também gostam, que eu sei. Sabe, dentro da banha que você só joga assim, ele pipoca todo. Eu volto cheio de coisa. A moça que dá faxina na minha casa, quando eu chego de lá, ela fala: graças a Deus que você foi naquela igreja, porque ela sabe que eu vou dividir com ela. Eu sei o que eles estão falando para mim, irmãos. Eles estão dizendo para mim: ô Veranice, obrigada, porque mesmo a gente morando numa cidade tão pequenininha, você vem aqui. Isso faz bem, irmãos. Você precisa cuidar dos seus pastores, dos seus líderes, e ensinar seus filhos a respeitá-los, a amá-los. Como é que anda a sua família, querido? Jesus está batendo na porta da sua casa hoje pela manhã. E é Ele mesmo que disse que se você ouvir, há uma condição. E se você abrir a porta, a promessa dele é que Ele vai entrar na nossa casa. Ele vai sentar na nossa mesa. Ele vai fazer parte da intimidade da nossa família. E vai mudar a nossa história. Para isso você precisa entender que sua família é a igreja do Senhor Jesus. Você precisa viver lá na sua casa tudo o que Ele manda. Você precisa entregar seus filhos para o Senhor. Você precisa entender que seus bens são dele. E você precisa amar os seus líderes, respeitá-los, honrá-los, cuidar deles. Eu não conheço a sua casa nem a sua família. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora, querido. Esquece quem está perto de você. Coloque sua família no altar do Senhor nessa manhã.
E eu não sei como é que anda a sua casa. Mas talvez faz muito tempo que lá na sua casa, Jesus não é mais a pessoa mais importante de lá. Talvez lá na sua casa faz tempo que você não ora com a sua família e pela sua família. Faz tempo que a palavra de Deus não é mais viva na sua casa. Seus filhos não caminham mais com Jesus. E você nessa manhã pode orar por eles e pedir: Deus, traga meus meninos de volta. E eu creio num Deus que pode fazer isso. Talvez você olhe e diga: Veranice, meu marido não é crente. Hoje de manhã você pode colocar seu marido no altar e o Senhor pode mudar a história da vida dele. Talvez sua esposa ainda não é de Jesus. Seus pais ainda não são de Jesus. E hoje pela manhã você pode orar comigo e clamar ao Senhor, e eu sei que Ele pode te ouvir. Enquanto os meninos do louvor vão cantar uma música, eu queria te desafiar, querido, a sair do seu lugar, se você quer orar assim comigo, colocando a sua família no altar do Senhor e clamando ao Senhor que mude a história na sua casa. Você vai sair do seu lugar e vai caminhar até aqui na frente. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Orar pela sua família. E eu creio num Deus que pode trazer seu filho, seu marido, sua esposa, seus pais de volta. Eu creio num Deus que pode mudar a história da sua casa, curar as feridas da alma da sua família e restaurar a intimidade com Deus. Enquanto os meninos cantam, se Deus falou com você hoje de manhã, sai do seu lugar, querido, vem aqui, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Pode virar para mim. Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores. Oh, aleluia, Jesus. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Faça Senhor, do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. oh Jesus, ouve a nossa oração nessa Seja manhã, Deus. vontade pra ficar e nunca mais sair. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oh Jesus, o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a tua fidelidade. O teu nome continua sendo Deus do impossível. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A nossa fé está firmada no Senhor. E nessa manhã, Deus, nós estamos aqui colocando a nossa família no altar do Senhor.
Pais que estão colocando seus filhos, Deus, filhos que estão distante do Senhor. Oh Jesus, eu creio que o Senhor pode usar situações, pessoas, para trazer à memória desses meninos o que eles aprenderam de Ti. E o Senhor pode trazê-los de volta, Jesus. Esposas e maridos que estão orando aqui nessa manhã, pelas suas esposas, pelos seus maridos, meu Deus, em nome de Jesus, traga esse povo para o Senhor. Quebra o coração de pedra, Jesus, e faça-os reconhecer que não há vida em outro lugar senão em Ti. Filhos que estão orando pelos seus pais, Jesus, que sonham em ver seus pais com eles aqui. Visita, Deus, mas principalmente faça com que esses meninos sejam diferentes nas suas casas, ao ponto de seus pais verem Jesus neles. Oh Deus, levanta nessa igreja famílias fortes, que Te amam de verdade, que caminham com o Senhor e que têm prazer em receber o Senhor nas suas casas. Famílias que abram a porta, Deus, e digam para o Senhor: Tu és bem-vindo no nosso lar. E que o Senhor sente na mesa deles e conheça as particularidades da casa deles, e aquilo que precisa ser retirado de lá, que o Senhor tire em nome de Jesus. E que essa família seja de fato uma família que louva o Teu nome, que anda na Tua presença e que Te ama de todo o coração. Entregamos no altar do Senhor cada família representada aqui nesta igreja, e oramos para que elas de fato sejam a igreja do Senhor Jesus. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.